O Guarani segue reforçando todos os setores do elenco para 2026. Na tarde de ontem, o Bugre anunciou oficialmente o seu terceiro reforço. O zagueiro Jonathan Costa, ex-Avaí, chega ao Alviverde com contrato válido até o fim de 2026. Aos 30 anos, o defensor nascido em Campinas acumula experiência na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Com 4 atuações na terceira divisão, o jogador conquistou 2 acessos, pelo Bragantino em 2018 e pelo Operário em 2023. Além da experiência no Brasil, onde passou por clubes como Mirassol, Botafogo da Paraíba e Paraná, Jonathan também atuou na Europa, defendendo o Portimonense de Portugal. Em 2025, o zagueiro esteve entre os líderes do Avaí em interceptações, cortes e índices de passes certos. Também no sistema defensivo, o Guarani busca um nome experiente para defender a meta bugrina. Apesar de tratar Fernando Miguel do Ceará como prioridade, a diretoria alviverde também monitora Ayrton do Novo Horizontino. O goleiro tem o futuro incerto no Tigre e entra na lista de interesses do Bugre para a próxima temporada. A ideia principal da diretoria durante a reformulação do elenco bugrino é dar prioridade a um nome experiente para vestir a camisa 1. Aos 31 anos, além de atuar na Áustria, Ayrton acumula passagens pela Chapecoense, América Mineiro, Pelotas, Oeste e Juventude. Por outro lado, buscando enxugar o elenco de 2025, alguns jogadores vêm sendo negociados pela diretoria. Como o lateral direito Cauê Rafael, prata da casa, que vestirá a camisa do São Bento até maio de 2026. Bom, vamos debater o Guarani. Bugre está começando a anunciar os nomes, né? Demorou bastante, mas também convenhamos, tinha a questão da Série B, jogos ainda por realizar. Agora terminou a Série B e o Guarani começa efetivamente a anunciar os nomes. Os nomes tinham sido especulados, mas anúncio mesmo é agora que o Guarani começa a efetivar. E aí, Breno Beretta, mais algum nome aí no radar do Bugre? Bom, Batista, todo mundo está perguntando sobre goleiro e é claro que eu fui checar e checo diariamente as informações, né? Esse nome do Ayrton surgiu, só que é muito difícil o Ayrton jogar no Guarani. Por quê? Porque ele tem 31 anos, tem aí mais uns 9, 10 anos de carreira no mínimo, ou seja, ele tem mercado na Série B. Ele jogou muito bem pela equipe do Novo Horizontino esse ano, foram 42 jogos pelo Novo Horizontino. Em 2023 ele fez 45 jogos pela Chapecoense, ano passado que ele chegou no Novo Horizontino e jogou pouco, mas ele é um goleiro que tem muitos predicados. A diretoria até monitora a situação dele, mas dificilmente ele vai jogar no Guarani. Eu tinha citado, há alguns dias, os 3 goleiros principais que o Guarani procurou. O Fernando Miguel continua sendo a prioridade. Por que o Guarani não fechou com ele ainda? Porque o Guarani está esperando terminar a Série A do Brasileiro. E eu já coloquei isso há alguns dias, até porque a Série A não terminou e o Ceará está lutando contra o rebaixamento. Ontem eu trouxe na Rádio Bandeirantes, no nosso programa da tarde, falando a respeito justamente da situação do Fernando Miguel. Conversei com o Mário Kempis, que é nosso colega lá do Ceará, e ele me disse, de 2 contusões do Fernando Miguel desde 2023 para cá, o que deixou ele na reserva. Ele está com 40 anos, mas ele continua sendo número 1 na lista. E olha, já eu vou explicar por que o Diogo Silva, que o Guarani tinha interesse, fez proposta, por que ele não vai jogar no Guarani a próxima temporada. Já eu vou explicar. Quanto a jogadores que já foram anunciados, só para recapitular, o Jonathan Costa foi anunciado ontem, o Rafael Donato e também o Guilherme Parede. Os outros 2 jogadores que vão ser anunciados, William Farias, do Novo Horizontino,
o volante, e também o Maurício Antônio, zagueiro que vem do Paysandu, que são todos os jogadores que têm pré-contrato. Os demais, o Guarani segue negociando, mas ainda não tem nada fechado, Batista. Bom, vamos lá. Começo com você, Gleger, sobre os nomes já anunciados pela equipe do Guarani. Batista, eu tenho falado desde quando começou a especular alguns nomes, né? Antes só especulações e agora já estão efetivando as contratações, que me agradam, né? Falamos a semana passada lá do zagueirão lá do Donato, fechou essa semana, né? Fechou mais um agora, o Jonathan, né? Tá para fechar aquele menino, como é que chama o menino do Novo Horizontino lá? William Faria, esse cara é bom de bola. Até sexta vai apresentar. Então assim, né? O próprio, vamos supor, tá especulando o Fernando Miguel, né? Que daqui a pouco é só terminar a Série A, o Fernando Miguel vai ser anunciado. Então me agradam demais. Eu acho que por esse caminho de contratações, desse nível de jogadores que estão sendo contratados, o Guarani vem muito forte no ano que vem. Claro que a gente precisa ver na prática, né? Porque na prática é diferente. Muitos times aí, quantas vezes a gente já veio aqui e falou, que baita time. Na prática não deu certo. Porém, e vou mais além, hein? Pra mim, o time da Série C do Guarani era time para buscar o acesso, para subir. O que aconteceu na prática? Não subiu. Mas eu acredito, respondendo a sua pergunta, que o Guarani tá no caminho certo e as contratações para mim são boas. CH. O Batista, a minha única preocupação, acho que está indo muito bem. Os nomes eu gosto, acho que o Guarani está adotando uma linha que eu gosto. Em todos os sentidos, escolha, posição. Precisa ver se o treinador vai ter a capacidade de juntar tudo e fazer a máquina funcionar. A minha preocupação é o goleiro. O Guarani não tem um goleiro confiável faz muitos anos. E a torcida toda hora fala com a gente sobre isso. E não é possível que no Guarani os dirigentes não saibam disso. Talvez tenham. Mas pelo menos, né, o Guarani admitiu isso. E tentou também. Está no mercado, né? Tentou também no meio do ano desse ano. Tentou na janela. Contratar não deu certo também. Isso faz parte do futebol. E quantas coisas deram certo nas apostas? Então essa é a única preocupação. Eu acho que atacante é importante, meio-campista, tudo é importante. Mas precisa ter um goleiro indiscutível. Aí você já dá o primeiro passo, né, Gleger? Sem dúvida nenhuma. Né? Você dá o primeiro passo, você chega chegando. O goleiro tem que ser algo inquestionável. Tomara que seja o Fernando Miguel. Você diria que um grande time começa com um grande goleiro. Isso aí é uma Já ouvi isso aí. Essa é uma frase criada por alguém, mas que o Gleger repetia toda hora. Não é? Vamos lá, Breno. Batista. Por que o Diogo Silva não vai para o Guarani? Ele não vai para o Guarani porque ele já fez um acordo financeiro com a Ponte Preta, pelo que eu soube. Então, a Ponte já costurou toda a situação, assim como costurou com o Marcelo Fernandes também. Então ele vai ficar na Ponte Preta. Não há motivos para ele sair. Ele tinha essa pendência financeira, assim como os outros jogadores, né? Alguns que estão deixando a Ponte. E então ele vai permanecer na Ponte Preta. E eu chequei as pontas, né, até mesmo com pessoas próximas ao Diogo Silva. O Guarani foi atrás dele, realmente ele estava esperando, porque não só o Guarani, mas outros clubes foram atrás dele. Ele foi, para mim, o melhor goleiro da Série C do Brasileiro. Então é natural que muitas propostas cheguem para o Diogo Silva. Só que como a Ponte costurou essa situação, né, de fazer um acordo com ele para ver como que vai pagar a situação, assim como fez com o Marcelo Fernandes, ele vai permanecer na Ponte Preta. Até o Marcelo Fernandes, na última entrevista que ele deu na Rádio Bandeirantes, ele disse o seguinte, eu acho que foi o CH que perguntou para ele sobre o goleiro, sobre o Diogo Silva, ele disse, não abro mão. Então, tá seguindo o que pediu o Marcelo Fernandes à diretoria da Ponte. Sobre o Ralf, surgiu o nome dele, volante, experiente, aquele jogador que já passou pelo Corinthians, tá no Vila Nova, 41 anos, ele foi oferecido, mas o Guarani não tem interesse. Pelo que eu sei, todos os dias mais de 10 jogadores são oferecidos para o Guarani, mas o Guarani não tem interesse no Ralf. Mas com a saída do Kelvin, provavelmente, né, não está certo ainda. E a não renovação do Cadil, o Guarani vai precisar de volantes, não é isso?
Mas aí é o Natan Melo, Batista, aquele jogador também do Vila Nova, só que tem 24 anos. Se o Kelvin sair, o Guarani vai tentar contratar o Natan Melo. Já conversou com ele, inclusive. Ele tem 1 ano de diferença do Kelvin, é 1 ano mais velho. É primeiro volante, então se o Kelvin sair, a prioridade é o Natan Melo, também do Vila Nova, de 24 anos. Esse negócio do Kelvin... disseram aí o seguinte, olha, é um grupo de empresários e esse grupo toca o Maringá, que vai disputar a Série C. Sim. Então, por que o Guarani vai reforçar o seu concorrente? Vai pegar R$1 milhão e aí vai reforçar o concorrente. Quer dizer, se fosse para sair do país, para ir para Portugal... R$1 milhão hoje pode ser um valor pequeno, mas como o Guarani tem 60%, dependendo do valor que ele negociasse percentual, futuramente poderia ganhar um bom dinheiro. O que aconteceu, com o Richard Rios. O Guarani ficou com 13,5% e ganhou um ótimo dinheiro na negociação internacional do Richard Rios. Agora, fazer um negócio e colocar o jogador no concorrente que vai disputar o mesmo campeonato não faz sentido, não? Nenhum sentido. Mas eu também não... Bom, o grande problema nisso tudo, Batista, é a dificuldade financeira, né? Então, o primeiro negócio que aparece, os caras não estão nem pensando nisso que você falou aí. Eu concordo contigo, tá? Mas os caras, a gente sabe da dificuldade. A hora que aparece para entrar algum nos cofres, para ajudar nos gastos, é importante para os times. Então é isso que eles pensam. Agora, posso falar sobre o Ralf ou não? Sim. O Ralf do Corinthians eu contrataria, o do Vila Nova não. E outra, é uma característica, ele é um zagueiro disfarçado de volante, Batista. Tem muita saúde, marca muito bem. Jogou inclusive. Mas não acerta um passe daqui onde você está aí. Não é, o futebol hoje, na minha concepção, existe um outro tipo de jogador. Por que esse menino, o Kelvin, fez sucesso e tem bastante gente atrás dele? O passe do cara é preciso, joga vertical. O cara que faz o meio campo jogar também, participa do jogo, mas não é participar só marcando, ele participa jogando. E se eu não tivesse o Kelvin, eu ia buscar o Natan. Ralf, não.